noite, meus irmãos. Boa noite. Você que está na sua casa, muito boa noite. Que Deus abençoe a sua vida. Você que está chegando aí na nossa página, da Igreja Batista Monte Moriá, Congregação Lima Duarte, seja muito bem-vindo. Que Deus fale ao seu coração hoje, através deste culto que nós viemos prestar a Ele. Que você continue, nós continuemos firmados na nossa fé em Cristo. Que haja o que houver, nada venha nos tirar da presença do Senhor. Das tribulações, da dificuldade, talvez das decepções, mas o mais importante é que Deus sempre vai estar conosco, e isso é importantíssimo para todos nós, né? Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe para prestarmos um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor, para que o nome dele seja glorificado em todos os momentos deste culto. Ó Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade, privilégio de poder estar na casa do Senhor, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor já nos concedeu neste dia, Senhor, pelos livramentos, pelos recursos, pelos teus cuidados, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, pela existência dessa tua congregação. Obrigado, Deus, pelas chuvas que caem, necessário para nós, Deus, molha a nossa terra, enche os nossos mananciais. Muito obrigado, Deus, pois o Senhor, apesar de nós, Pai, o Senhor tem nos dado abundantemente tudo aquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência aqui nessa terra, Deus. Pai, quero mais uma vez clamar ao Senhor pela nossa congregação, Deus. Aviva, Pai, a tua obra. Aviva, Deus, os teus filhos, os nossos irmãos, Pai. Deus, em nome de Jesus, mova o coração do teu povo, Pai, para que possam, Deus, disponibilizar a estar na tua obra, a estar na tua casa, Deus, glorificando, exaltando o nome do Senhor, Santo Deus. Não permita, Deus, que o teu povo venha se esfriar espiritualmente, Deus. Não permita, Pai, que o teu povo venha deixar a tua congregação, como a tua palavra diz, é costume de alguns, mas que não seja conosco, Deus. Tem misericórdia de nós, Pai. Entristece o nosso coração, Pai, saber que muitos irmãos poderiam estar aqui conosco, mas por algum motivo escolheram não estar, Deus. O Senhor conhece cada coração, o porquê de não estarem, Deus. E eu creio, Pai, nós cremos que entristece o coração do Senhor também, Pai. Porque a tua igreja, o teu povo, os teus filhos precisam, Pai, estar na tua casa para glorificar, exaltar o teu santo nome. O Senhor espera isso de nós. E como nós temos falhado nisso, Pai, perdoa-nos, Deus, que nos ajude a vencer as nossas dificuldades, as nossas limitações, Deus. Aviva, Pai, esta obra, Deus. Não permita que ela venha desmoronar, Deus, porque sabemos que a obra é do Senhor, quem faz a obra é o Senhor, e isso cremos também que jamais irá acontecer, Pai. Mas pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ajude a vencer as nossas dificuldades, Deus. Pedimos também, Pai, como nós temos orado já há algum tempo, Deus, que o Senhor levante mais pessoas para nos ajudar nessa obra, Deus. Precisamos, Pai, de pessoas comprometidas com a tua palavra, comprometidas com o teu trabalho, para levar, Deus, o teu evangelho das pessoas dessa cidade, para levar, Deus, a essas pessoas que elas precisam de Jesus, que elas precisam conhecer a tua verdade, Deus. Elas precisam, Deus, saber que existe um Deus todo-poderoso, um Deus vivo. E não fiquem, Pai, talvez no desconhecimento da tua verdade, vivendo outras coisas que não seja a tua palavra, dando voz ao inimigo, dando voz ao mundo, às concupiscências da carne, Deus. É responsabilidade nossa nesse tempo, Deus, de estarmos, Pai, proclamando a tua verdade, Deus.
Ajude, Pai, em nome de Jesus, eu coloco todos nós diante do Senhor e peço, Deus, se há alguma dificuldade, tenha misericórdia, Pai. Livra-nos dessa dificuldade para que possamos, Deus, cultuar o nome do Senhor, Pai. Agora pedimos, Deus, pelo culto que viemos prestar ao Senhor, que o Senhor nos abençoe, Pai, que teu Santo Espírito nos ilumine para que tudo que venhamos a fazer aqui, sejamos, Deus, pelo Senhor abençoado. A tua bendita palavra, Deus, que o Senhor fale conosco através da palavra, Deus, nos alimente espiritualmente, porque nós precisamos nos alimentar, Deus, para continuarmos vivos espiritualmente, Deus. Ajude-nos para isso, Deus, e que tudo, Pai, absolutamente tudo que fizermos aqui nesta noite, seja para glorificar, exaltar o nome do Senhor, Pai. Obrigado, Deus, pelos irmãos que aqui se encontram presentes, cada família aqui representada, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias, honras e louvores serão sempre dados ao Senhor, Pai. E também pedimos, Deus, pelos irmãos, amigos que estão lá na internet, nas suas casas, Deus. Também da mesma forma o Senhor esteja nos abençoando, Pai. E se alguém, Pai, que deixou de vir aqui por causa da comodidade de estar em casa cultuando ao Senhor, fale com esses irmãos, com esse irmão, Deus. Fale com essa pessoa. Não permita, Deus, que a comodidade dos nossos lares tire-nos da presença do teu templo, de estar na casa do Senhor, de congregarmos como igreja, Deus, como irmãos, como corpo de Cristo aqui neste local, Deus. Abençoa-nos, Deus. Eu peço por nós, igreja aqui, Lima Duarte, e por todas as demais igrejas de Jesus espalhadas por este país afora, Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Boa noite, irmã. Então nós vamos cantar o hino 239, A Luz do Céu, 239. Você na sua casa, se você tiver o seu cantor cristão, 239, cante conosco um hino belíssimo que fala sobre a luz do céu, Jesus Cristo. Tu anseias hoje mesmo a salvação, tem desejo de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar ao brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração conduz. Ó, aceita agora o Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a
Amém, irmãos? Você na sua casa, deixe a luz do céu entrar, deixe Jesus entrar na sua vida, será com certeza a melhor decisão que você irá tomar, porque nós sempre lembramos, a decisão que você toma hoje por Jesus trará consequências maravilhosas, eternas para você, e muito provavelmente para a sua família também. Vamos cantar também o 381, irmãos? Amor Fraternal, 381. Amor fraternal. Fraternal. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos o corpo só em ti, contempla as malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave medo, ensina-nos a amar, e como sejamos, também no perdoar. Ó, quanto carecemos do auxílio do Senhor, unidos suplicemos a Deus por este amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a ti conhecerá. Essa é uma verdade, né, irmãos? Podem se assentar, irmãos. Quando esse hino fala, se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome do cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a ti conhecerá. É o amor fraternal que precisa existir entre nós, igreja. Por isso que nós precisamos caminhar juntos. Não é à toa que a igreja é chamada o corpo de Cristo. Quando falta um pedacinho do corpo, a gente sente. Quando o corpo está doente, a gente sente. Uma parte do corpo está doente, a gente sente. Quando uma parte do corpo está passando por dificuldade, a gente sente. Isso é igreja, irmãos. E nós precisamos resgatar isso, que infelizmente tem se perdido ao longo do tempo. Tem muitos locais que a gente vê aí que a igreja não tem mais aquele amor, aquele carinho, aquela aconchego. Quando você vai para a casa de Deus, você se sente diferente ali, você se sente amado, você se sente protegido, você sente que está ali junto com os seus irmãos. E hoje, infelizmente, tem se perdido bastante isso. Precisamos orar por isso.
E eu vou pedir ao irmão Ailton que ore por isso, irmãos, por nós, igreja, para que Deus possa, como nós cantamos, nos ajudar e cada vez mais andarmos em santa união para a glória do nome do Senhor. E como ele finaliza aqui, e todo o mundo inteiro a ti conhecerá. Santo Deus, soberano Pai, queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio reservado a nós nesta noite, Pai. Amém. Poder estarmos aqui, ó Deus, em comunhão com os irmãos, perante o Senhor. Pai querido, que este seja realmente um culto de adoração, exaltação, glorificação do santo nome do Senhor. Amém. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, por tudo aquilo que o Senhor é. Amém. Nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, continua pertinente entre nós, como continuará para sempre, Deus. Pai querido, e a palavra do Senhor Jesus, ao dizer que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a sua igreja, Pai. Amém. E isso é verdade, Pai, por isso nós estamos aqui nesta noite, ó Deus, para a adoração e louvor do Teu santo nome, Pai. Verdade. Estamos, ó Deus, em comunhão com os irmãos, ó Pai, porque é praxe da Tua igreja, Pai, e é bom, Senhor, que todos nós estejamos consolando, confortando uns aos outros na nossa caminhada. Amém. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, aviva o Teu povo, Pai, que eles possam despertar, ó Deus, para que juntos nós sejamos muito mais fortes. Amém. Pai querido, nós sabemos que o lobo só ataca aquela ovelha solitária, Senhor. Verdade. Aquela ovelha está perdida, Pai, mas quando ele vê o rebanho e o pastor juntamente com suas ovelhas, ó Pai, o inimigo recua, Deus, o lobo recua, Pai. Verdade. Por isso acontece também espiritualmente na Tua igreja, Pai. Quando nós nos sentimos unidos, ó Pai, em oração, em culto ao Teu santo nome, Pai, nós sabemos que o inimigo afugenta, Pai. Ele não participa, ó Deus, porque ele sabe que o Senhor, o nosso pastor amado, está entre nós. Amém. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa a Tua igreja, Pai. Aviva, Senhor, nesses dias difíceis de pandemia. Pai de misericórdia, que essa não seja a motivação maior do nosso desânimo, ó Deus, da nossa caminhada, Pai. Amém. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Abençoe aqueles, ó Pai, que um dia tomaram a decisão e que hoje, ó Deus, tem deixado o Teu caminho. Ó Deus. Pai de misericórdia, a Tua palavra fala que há festa no céu, ó Deus, quando um pecador se converte na terra. Verdade. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa a Tua igreja, Pai. Que não falte entre nós fé, esperança, Deus, comunhão uns com os outros, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, que a Tua igreja caminha, Senhor, de maneira que agrade o coração do Senhor, ó Pai. Amém. E que este culto nesta noite seja para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Se ele for agradável ao Senhor, ó Pai, com certeza também será agradável a nós, ó Pai. Amém. E terá, ó Deus, um grande resultado nas nossas vidas espirituais. Em nome de Jesus Cristo, toma, Senhor, o Teu servo em Tuas mãos, ó Pai, e que ele possa realmente conduzir esse culto, ó Deus, segundo a soberania do Senhor, Amém. segundo a vontade do Senhor, Deus. Em nome de Jesus Cristo, abençoe aqueles que estão ausentes, ó Pai. Abençoe aqueles que estão com dificuldades, Senhor, está conosco, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que eles colocam nos seus corações, que é um privilégio, Senhor, é uma honra, Pai, caminhar com os irmãos, estar aqui presente, cultuando o Senhor. Amém. Pai de bondade, em nome do Senhor Jesus, é a oração que nós te fazemos, crendo que o Senhor está conosco, hoje e sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Nós vamos agora fazer um momento de missionário, irmãos. Sempre devemos lembrar pelos missionários. Eu separei um vídeo bem pequenininho aqui para a gente estar vendo, um minutinho, um pouquinho. Que fala o testemunho de uma pessoa que fortalece ainda mais a nossa fé em Cristo. Então nós vamos ouvir esse vídeo. E logo após eu vou pedir a irmã Tânia, irmã, que ore, por favor, pela vida dos missionários, tá? Depois desse vídeo aqui, pedindo a Deus que abençoe o trabalho dele lá, aquilo que Deus chamou ele para ser feito. Bom. Aprendimos que missões é missão da igreja. A visão de Deus é o mundo, o tempo. Sempre esqueça.
Aprendi que missões é missão da igreja. A visão de Deus é o mundo. O tempo de Deus é agora. Jesus Cristo nos deu a grande comissão, repetida nos 4 evangelhos e também no livro de Atos. Como igreja, temos percebido que estamos avançando no imperativo deixado por Jesus, que é a evangelização do Brasil e do mundo. Aprendemos que o maior investimento que podemos fazer com os recursos que Deus coloca em nossas mãos é na obra missionária. Por isso, desafiamos cada irmão a cooperar com alegria, com gratidão, com generosidade, de acordo com a prosperidade de cada um, porque as consequências desse investimento são pessoais e eternas. Somos a igreja, os trabalhadores. Tínhamos um sonho de alcançar o alvo de R$15.000. Nesta campanha, as pessoas foram impactadas com o tema, com a música, com os testemunhos dos missionários, algo que eu considero muito importante em uma campanha, com os projetos desenvolvidos pela Junta de Missões Nacionais e com um coração amoroso, ofertado. E para a glória de Deus, ultrapassamos o alvo. Então, só temos que nos alegrar e regozijar, sabendo que o nosso trabalho não é vão, Senhor. Continuamos aqui firmes, segurando as cordas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, primeiramente, Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, por mais este momento, Senhor, que o Senhor nos concedeu para a tua presença, Senhor. Agradeço a Deus, Pai, cada irmão, ó Deus, que está presente, para louvar e glorificar o teu nome, Senhor. Amém. Também, meu Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor enviaste pessoas para cá, ó Deus, para abrir o teu ministério aqui no lado, Senhor. Amém. O Senhor capacitou pessoas para vir, o Senhor, ó Deus, colocou no coração de pessoas, ó Deus, para estar aqui conosco. Amém. E nos sustentou até aqui, Pai. Obrigado. Também, ó Deus, eu quero te dizer, ó Deus, um missionário que saiu do Rio e veio para cá, para poder abrir essa frente de trabalho, que tanto tem alegrado nossas vidas, que tanto tem levado a tua palavra às pessoas, meu Pai. Amém. Muito obrigado, Deus, por essas vidas, Senhor, pelos irmãos que estão, têm contribuído, têm ajudado, Deus. O Senhor esteja abençoando a vida de cada um. Eu quero te pedir, ó Deus, pelos missionários que estão espalhados por este Brasil afora. Amém. O Senhor, ó Deus, esteja suprindo a necessidade de cada um, Senhor, como o Senhor sempre tem feito. O Senhor, ó Deus, esteja preparando os caminhos, as pessoas, ó Deus, que queiram ouvir a tua palavra, precisam ouvir a tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que estamos num período muito difícil, mas para ti nada é impossível, Senhor. Então, ó Deus, que essas pessoas possam estar alcançando aquelas pessoas que estão desviadas, aquelas pessoas que estão, ó Deus, enfraquecidas no amor de Deus. Deus, que o Senhor continue, ó Deus, fortalecendo, sustentando, porque a tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor não deixa faltar nada. E isso tem acontecido, ó Deus, o Senhor tem suprido todas as necessidades desse povo. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, Senhor. E a nós, ó Deus, aqui que não podemos sair para estar longe, levando a tua palavra, para estar como esses missionários, nos capacita, Deus, a estar doando, assim como alguns têm feito, Deus, ofertando para as missões. O Senhor, ó Deus, esteja abençoando essa vida, essas vidas, suprindo as necessidades, ó Deus, de cada um, Senhor. E que nós possamos ser tocados, Deus, a cada dia mais, para levar a tua palavra, levar o teu evangelho e também, ó Deus, estar ajudando na tua obra, Senhor. Porque nós sabemos, ó Pai, que é um trabalho, ó Deus, muito bem recompensado. Porque o Senhor é um Deus tão poderoso, Deus, que supra as nossas necessidades, que nos ajuda a vencer as dificuldades, ó Pai. Então, ó Deus, eu tenho a dizer como é bom fazer a tua obra, como é bom fazer a tua vontade. Verdade. Apesar, ó Deus, de nós termos nossas falhas, apesar de nós sermos, às vezes, enfraquecidos, ó Deus, o Senhor está sempre a posto de nos ajudar e a nos caminhar conosco. Muito obrigado por tudo, Senhor. É a oração que eu faço no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Devemos continuar orando pela vida dos missionários, irmãos.
que tem muitas pessoas a serem alcançadas neste país, neste mundo. Como nós estamos em campanha de missões nacionais, vamos continuar orando pelos nossos missionários que estão aqui no nosso país, levando a palavra do Senhor, para que vidas sejam alcançadas para a glória de Deus. Então, quando nós, eu sempre gosto de lembrar, né, irmãos, quando nós oramos, quando nós ofertamos, quando nós colocamos a vida dos missionários, uma pessoa que se converte lá, não sei aonde, no lugar mais difícil do nosso país, nós podemos falar que nós fizemos parte deste processo, porque os missionários estão lá e nós estamos ajudando-os através das nossas orações, das nossas contribuições. Então, o trabalho missionário não pode parar, é missão da igreja, e graças a Deus que Deus colocou no nosso coração de contribuirmos para a obra missionária, e sermos missionários também, enquanto Ele aqui nos permitia estar. Ainda em momento de adoração, irmão, no momento que nós devolvemos nossos dízimos e as nossas ofertas colocadas em nosso coração, eu vou colocar aqui um hino para a gente ouvir, enquanto ele toca. Vamos orar, agradecer a Deus pelo os recursos que têm chegado a esta casa, que Ele continue nos abençoando a saber administrar, que seja tudo realmente usado para a obra que Ele tem através dessa tua igreja. Eu queria, Deus, que ore, por favor, ao nosso Deus, agradecendo pelos dízimos, ofertas, como sempre, pedindo a Ele que nos ajude na administração dos recursos que têm chegado a essa casa. Soberano Deus, graças te damos, Senhor, por podermos estar aqui mais uma vez essa noite, para te adorar, glorificar o teu nome, Senhor. Graças te damos também, ó Deus, por cada vida aqui, por cada família representada aqui. Que o Senhor continue abençoando a nossa igreja, Deus, para cumprir a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Amém. Te pedimos que fortalece a nossa igreja, Deus. Aviva, Senhor, o teu povo. Aviva aquelas pessoas que estão desanimadas, ó Deus. Que o Senhor possa estar visitando e tocando no coração delas. Amém. Para a glória do teu nome, Senhor. Nós te agradecemos também por dízimos e ofertas aqui colocados no teu altar, Jesus. Abençoe, Deus, para que seja feita a tua obra, a tua vontade, Senhor, nessa igreja, nessa cidade e em todo o teu povo. Amém. Abençoa também, Deus, a vida do nosso pastor. Fortalece, Senhor, ele, a família dele. Fortalece todos os pastores. Amém.
Amém. Vamos então mais um momento de oração, irmãos, um momento de nós orarmos de forma de intercessão. Vamos colocar diante do Senhor as nossas petições, os nossos agradecimentos. Quero colocar aqui diante do Senhor, irmãos, mais uma vez, pelo fim dessa pandemia, para que Deus livre-nos dessa situação o mais breve possível. Quero colocar de novo também, como nós temos orado diariamente, irmãos, para que Deus fortaleça a fé dos nossos irmãos, para que possamos estar juntos aqui na congregação. Entristece o nosso coração, ver que os irmãos não estão aqui, mas eu creio que entristece também o coração do Senhor. Precisamos reavivar a nossa fé em Cristo Jesus. E uma coisa que eu já comentei aqui, irmãos, e às vezes eu comento, e hoje até a irmã Mária comentou comigo de manhã. Quando começou essa pandemia, nós achávamos que quando voltasse às igrejas, o povo ia voltar muito mais fortalecido, porque ia entender a pequenez nossa, como nós necessitamos de Jesus, e acabou dando um efeito contrário. O povo se esfriou, o povo se acomodou em estar em casa, e nós precisamos orar por isso, precisamos colocar diante do Senhor. E eu quero dividir com os irmãos aqui. É um sonho nosso, eu creio que é um sonho de todos os irmãos que aqui estão, e os irmãos também que estão nas suas casas, e ver essa igreja cheia. E sabe quem que sonhou com isso esses dias, irmãos? A Letícia. Não foi, Fernanda? Ela comentou com a gente lá que sonhou que a igreja estava cheia, que todos os irmãos estavam aqui, tinha um monte de gente glorificando Jesus. Amém, né, irmãos? Amém, que assim seja, que Deus possa ouvir as nossas orações, que esse realmente seja um sonho que logo logo vire realidade, mesmo que talvez nós não estejamos aqui mais, mas nós possamos ouvir de onde nós estivermos, aquela obra está firme lá, o povo está firmado na fé em Cristo, mas que não seja, né, irmão, sempre nós lembramos, que não seja cheio de pessoas vazias, mas cheio de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, que a palavra que continue sendo pregada no púlpito seja a verdade do Senhor. Então é uma alegria, com certeza. Cremos que isso vai acontecer. Como eu disse, pode ser que nós não venhamos a ver, mas quem sabe a gente pode de longe contemplar a grandeza de Deus, como nós temos contemplado, e que esse sonho da Letícia, ela sonhou mesmo, né? Eu ainda não tive esse sonho, mas eu sonho com isso, né? Como eu creio que os irmãos sonham também. Mas ela viu isso lá e vamos dizer amém para que Deus continue abençoando. E como sempre, irmãos, vamos continuar orando pela nossa congregação, vamos continuar orando pelos nossos irmãos que estão em dificuldade, vários irmãos com algumas tribulações, algumas dificuldades. Nós precisamos continuar clamando pelos nossos irmãos. Vamos também colocar diante do Senhor os hospitais, abrigos, asilos, pessoas em situação de rua, presidiários, né? A gente às vezes esquece de orar, mas eles também são alvos do amor de Deus, estão lá pagando seus crimes e tem que pagar mesmo, mas Deus os ama, Jesus morreu por eles também, e então nós devemos continuar clamando por essas vidas. Vamos orar também como nós oramos hoje de manhã, irmãos. Chegamos aqui de manhã, essa calçada aqui cheia de sujeira, de copos vazios, de copos de cerveja. Quer dizer, ontem deve ter tido uma coisa esquisita aqui à noite, né? Então vamos orar como nós oramos de manhã. Cada vez mais, menos pessoas estejam ali, e que as pessoas que estejam lá possam estar nas igrejas, né? Para a glória de Deus. E deixa os irmãos à vontade, se quiserem fazer seus pedidos, seus agradecimentos. Você na sua casa também, antes dos irmãos aqui fazerem, coloque aí diante do Senhor o seu pedido, o seu agradecimento. Se você quiser colocar nos comentários aí, depois nós estaremos orando também por esses pedidos. Mas fale com o Senhor, creia que Deus é um Deus onisciente, o mesmo Deus que está aqui conosco, Ele está aí na sua casa lhe abençoando também. Agradecer por mais uma semana. Amém. Pela saúde nossa e de todos os irmãos. Amém. Matânia. Agradecer a Deus que nós estamos aqui mais uma vez. E eu quero pedir justiça por dois idosos que foram internados em Juiz de Fora. Não está nada bem. Tá? Estão precisando fazer cirurgia,
Amém. Aproveitar e orar por todas as pessoas que estão internadas, né? Que carecem das nossas orações. Uma ajuda. Primeiramente, agradecer a Deus, né, mais uma semana, pela saúde, pelo trabalho, pela família. Amém. E agradecer a Deus também, né, pelos batalhas, pelas vezes sempre obviamente para ele, né, pela saúde, por tudo. Amém. E que Deus continue nos guardando, né, nos protegendo, guardando as famílias. Amém. Glória a Deus. E mais? Pedir pelas grávidas, né? Deus esteja abençoando elas, dando o melhor dia, o melhor hora, pelo nascimento da Laura, da Nicole, que já está aí, o João Lucas também, que nasceu no feio, que Deus continue abençoando, pedir as pessoas que estão em tratamento, né? Pastor Marcos, o Lucas, o Monique, o Felipe, tantos outros que Deus possa estar visitando, pelas pessoas que estão tristes, deprimidas, que se sentem só, que o Espírito Santo de Deus possa visitá-los e elas venham sentir que não estão sozinhas, que há um Deus que tudo pode, e assim ter a certeza de que, mesmo sem sentir, Deus tem cuidado delas. Amém. Então vamos orar, né, meus irmãos? Colocar diante do Senhor. Ele já contemplou com certeza os pedidos, aqueles também que ficaram lá nos nossos corações, mas Ele quer ouvir a nossa voz. Também, Silvio, hoje é o dia do diácono. Ah, é verdade, bem lembrado, né? Vamos orar, né, meus irmãos? Diácono é uma função bíblica, que Deus instituiu lá os diáconos para ajudar aos obreiros na sua obra. Então hoje, segundo domingo de novembro, é considerado o dia do diácono. Vamos agradecer a Deus por essas vidas. E nós cremos que logo, logo nós teremos aqui também na nossa igreja, para a glória de Deus. Vamos orar pelo diácono lá da nossa igreja de Volta Redonda, pelos irmãos que foram levantados para essa nobre missão, que é estar junto com o pastor, mais junto, né, porque a obra é de toda a igreja, mas os diáconos são separados para algumas coisas específicas e para a glória de Deus. Ó Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por nos permitir, Pai, falar com o Senhor, Deus. Obrigado por ter enviado o Teu Filho a este mundo para pagar pelos nossos pecados e assim nos dar acesso novamente ao Senhor, Deus. Obrigado, Deus, por cada ato, Deus, feito por Jesus enquanto Ele esteve aqui neste mundo, ensinando, curando, tantas outras maravilhas, Pai, mas principalmente, Deus, nos dando a salvação, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós, Deus, o Teu povo e o mundo venham a entender essa verdade, Deus, que possam reconhecer que somos pecadores e que necessitamos, Pai, da graça do Senhor, Deus. Pai, nessa oração nós colocamos esses pedidos que foram aqui externados, Deus, o pedido que foi colocado diante do Senhor, também aqueles que ficaram lá nos nossos corações, que nós não externamos, Deus. Só atenda cada pedido feito aqui, Pai, para o irmão Agildo, irmão Afonso, irmã Tânia, irmã Fernanda, também o nosso irmão Christian, nosso irmão Ailton, a irmã Dilson, que com certeza também colocaram lá nos seus corações pedidos ao Senhor, e pedidos que eles têm feito também diariamente ao Senhor, Pai. Os nossos irmãos e amigos que acompanham-nos através da internet, cultuando ao Senhor conosco, Deus, que lá esteja o Senhor também contemplando o pedido deles. Atenda-nos, Pai, para a honra e glória do nome do Senhor, e sempre conforme a Tua soberania, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por mais uma vez estar na Tua casa, Deus. Muito obrigado, Deus, por poder ouvir a palavra do Senhor. E é isso que nós pedimos agora, Pai. Abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, e que o Teu Santo Espírito fale conosco através da Tua palavra, Deus. Aos nossos irmãos e amigos também que estão em casa, Deus, aquilo que eles estiverem fazendo, Deus, abençoa para que eles parem, peguem as suas Bíblias e ouçam, Pai,
a Tua palavra, como nós iremos ouvir aqui também, Deus. Ajude, Deus, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, é ela que transforma a nossa vida, é ela que nos mostra o caminho da vida eterna, Deus. Ajude-nos para isso, Deus. É a oração que nós fazemos, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, meus irmãos, nós vamos abrir em 1 Pedro, como eu coloquei para os irmãos. 1 Pedro, capítulo 4, nós leremos de 1 a 6. É o que o Senhor tem a nos falar nesta noite. A pureza da vida. Aquilo que nós precisamos buscar, irmãos de Deus, através da palavra dele, para que possamos viver uma vida que agrade o coração do Senhor. 1 Pedro, capítulo 4, nós leremos de 1 a 6. Você nessa casa, pegue aí a sua Bíblia, acompanhe o texto conosco. Nós iremos fazer uma exposição desses versículos e é importante você acompanhar para que você possa ter um perfeito entendimento do que nós estaremos falando através do Santo Espírito do Senhor. Amém? Meu irmão, diz assim a palavra do Senhor: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a consciência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correres com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque para isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em Espírito. Podem se sentar, irmãos. Palavra do Senhor, palavra bendita de Pedro para o nosso tempo, irmãos. Quando nós falamos ali pureza da vida, meus amados irmãos, buscando lá no dicionário a definição da palavra pureza como condição, estado ou qualidade do que é puro, líquido, não tem misturas ou impurezas. Essa é uma definição lá do dicionário: condição, estado ou qualidade do que é puro, líquido, não tem misturas ou impurezas. Guardemos isso, irmãos. Define a pureza principalmente: não se mistura e não há impurezas. Já na Bíblia, meus irmãos, o significado da pureza na Bíblia é uma necessidade para a realização plena de uma vida em comunhão com Deus, seja de coração, das intenções, dos pensamentos e da vida como um todo. Então, quando nós falamos de pureza na Bíblia, é uma necessidade. Importante também isso nós guardarmos. É uma necessidade nossa. Deus sem nós, meus irmãos, continua sendo Deus. Agora, nós sem Deus estamos perdidos. Isso que o povo precisa entender. Então, é uma necessidade nossa para a realização plena de uma vida em comunhão com Deus, seja de coração, das intenções, dos pensamentos, ou seja, da vida em geral. Não adianta, como sempre nós falarmos de Deus, proclamarmos Deus, falarmos que cremos nele, mas o nosso coração está longe do Senhor. Ser puro significa viver de acordo com o projeto original. Bem simples, né? Quando nós lembramos o projeto original de Deus, quando ele criou homem e mulher, ele criou com essa pureza. Haja visto como viviam Adão e Eva. Nus, puros, sem maldade nenhuma no coração, até a entrada do pecado.
Por isso que o salmista diz, eu vou ler para os irmãos, Salmo 119, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Uma pergunta para nós. E aí ele responde, observando-o conforme a tua palavra. Então, para que nós possamos purificar o nosso caminho, andar com a pureza da vida, uma pureza de acordo com o projeto original de Deus, ou pelo menos chegarmos perto disso, porque sabemos que aqui nós não chegaremos à perfeição, só lá na eternidade, mas buscar cada dia mais sermos melhores do que éramos ontem, e assim sucessivamente. Feito isso, irmãos, essa pequena introdução, como viver essa vida? Pedro, nesses versículos aqui que nós acabamos de ler, ele nos ensina, nos dá algumas orientações a como buscar essa pureza, a como buscar viver conforme o projeto de Deus para nós. E a primeira orientação que ele dá para nós está aí no versículos 1 e 2, irmãos, do capítulo 4 de Pedro. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a consciência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, a primeira orientação que Paulo dá para nós aqui, meus irmãos, é viver segundo a vontade de Deus. O tempo que nos resta na carne, não sabemos quanto tempo, pode ser 1 segundo, 1 minuto, 1 hora, 24 horas, pode ser uma semana, um mês, pode ser 100 anos. Mas a orientação da palavra que Pedro dá para nós é que enquanto nós ainda vivemos nessa carne, que devemos viver segundo a vontade de Deus. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a consciência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O apóstolo Pedro começa nos exortando, meus irmãos, a dedicar o tempo que nos resta a viver segundo a vontade de Deus. E ele ainda lembra para nós que anteriormente nossa vida pertencia à prática do pecado, mas agora Cristo padeceu por nós. Nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos novas criaturas, precisamos viver uma vida nova. Então Pedro está orientando-nos aqui nesse versículo, irmão, justamente isso. Ele lembra que antes de Cristo nós éramos pessoas que viviam segundo a prática do pecado, segundo as concupiscências da carne. Mas agora, em Cristo Jesus, que pagou o pecado por nós precisamos viver segundo a vontade do Senhor. E ele lembra também, meus irmãos, que Cristo padeceu, sofreu por nós. Quão injusto nós somos, irmãos, com Cristo, que pagou um alto preço por nós, se nós ainda vivemos nos nossos pecados, se ainda nós vivemos nas concupiscências da carne. Cristo pagou um alto preço em vão, pelo menos para mim, porque eu não... Um exemplo, tá, irmão? Porque eu não vivo ainda segundo a vontade de Deus. Ainda tem umas coisinhas lá do velho homem que eu continuo praticando, que eu continuo fazendo, como Pedro fala para nós aqui. Então precisamos pensar sobre isso, essa primeira orientação que Pedro dá para nós aqui, meus irmãos. Será que nós estamos vivendo realmente segundo a vontade do Senhor? Precisamos pensar, né? Eu tenho certeza, se todos nós, igreja, estivéssemos fazendo a vontade do Senhor na íntegra, de acordo com o que o Senhor quer para cada um de nós, a nossa igreja estaria cheia já. O sonho da Letícia já tinha se realizado. Mas, infelizmente, muitos ainda vivem segundo as concupiscências da carne, mesmo estando dentro da igreja, mesmo ainda confessando Jesus, mesmo estando na vontade do Senhor. E quando Pedro fala aqui, meus irmãos, sofrer na carne, é porque a nossa carne ela é viciada com as porcarias que o mundo oferece.
Para que nós possamos largar essas coisas, nós vamos sofrer. Pessoas que são envolvidas com drogas, com álcool, com prostituição e com tantas outras coisas que largam esses vícios, não é fácil, não é assim, vou largar hoje, amanhã já não. Não, ela sofre, ela tem que sofrer, mas ela precisa tomar a atitude para passar por aquele sofrimento. Sofrer na carne, você ter aquela vontade de você beber, de você fumar, de você olhar uma pornografia na internet, mas você não vai fazer isso. A sua carne vai sofrer, mas o seu espírito vai estar em paz com Deus. E muitas vezes nós não fazemos isso, nós queremos que a nossa carne sofra. Então damos voz ao que o mundo oferece para nós. E é isso que tem acontecido no mundo, irmão. Dentro das igrejas tem muitas pessoas que praticam, falam pelo menos que vivem uma vida em Cristo, mas não conseguem vencer as concupiscências da carne. E para que possa vencer, tem que haver sofrimento. Não é fácil. Eu conheci um moço lá em Barra Mansa, muitos anos atrás, ele nem deve ser vivo, porque eu era novinho, já era meio velhinho já, mas ele andava com cigarro apagado na mão, irmãos. Ele andou muitos anos com cigarro apagado. Aí as pessoas perguntaram por que ele andava com cigarro apagado na mão. Ele falou que era a única forma dele conseguir vencer o vício do cigarro. Ele sentia que o cigarro estava ali e conseguia mexer com a mente dele de uma forma que ele esquecia do desejo de fumar. Então ele andava com aquele cigarro o dia inteiro na mão, assim no meio dos dedos. Mas ele parou de fumar. Né? Com certeza foi sofrido para aquele homem. Mas ele venceu. Porque ele fez a parte dele. Então nós precisamos fazer a nossa parte. O tempo que ainda nos resta na carne, fazer a vontade de Deus, irmãos. Nós temos sempre que lembrar, nós somos crentes, vivendo uma vida em Cristo, como nós tivéssemos uma antessala para entrar na eternidade. Aqui já é como se fosse um estágio para o que nós vamos viver na eternidade. Então precisamos viver uma vida de pureza, uma vida de amor para com o próximo, como o hino que nós cantamos aqui, que fala do nosso amor de um para com os outros, de viver uma harmonia, de viver realmente Cristo. Porque Deus espera isso de nós, irmãos. Deus espera isso da sua igreja. Precisamos viver essa vida. E quando ele fala aqui também, meus irmãos, armai-vos também vós com este pensamento. Aqui Pedro emprega uma metáfora baseada na vida militar. Armai-vos. Nós precisamos nos armar para a batalha. E ele fala armar os pensamentos. Porque tudo que nós praticamos primeiro passa na nossa mente. Então, quando nós armamos a nossa mente para um pensamento, não, hoje eu não vou mais, a partir de hoje, não vou mais praticar aquilo que eu praticava antes, porque eu sei que é desejo da minha carne, mas é contrário à vontade de Deus. Aí o meu pensamento já vai começar a me ajudar, porque tudo o que eu penso, aliás, tudo o que eu faço, primeiro eu penso, mas nem tudo que eu penso eu faço, depende do nosso. Que às vezes passa no meu pensamento, mas ficou lá, eu não botei em prática. É diferente. Agora, tudo que eu faço passa pela nossa mente. Então é onde Pedro está nos exortando que armai-vos também com este pensamento. É como uma metáfora militar mesmo, a gente se armar. É buscar de Deus essa arma poderosa para vencermos. Como diz Paulo também aos Filipenses 2,5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Precisamos ter esse sentimento, precisamos ter esse pensamento de largar as coisas do mundo para viver a pureza da vida. Então, resumindo, meus irmãos, essa primeira orientação de Pedro para nós, aquele que participou da cruz de Cristo já não está mais vivo para a influência do pecado através do desejo da carne. Está vivo para fazer a vontade de Deus. Então, se nós participamos da cruz de Cristo, já não estamos mais vivos para a influência do pecado. Precisamos deixar isso. Até porque, eu repito, nós estaremos sendo injustos com Jesus.
pagou um alto preço para nós e nós continuamos com as nossas vidas erradas, continuamos praticando os nossos erros. Então nós precisamos viver a nossa vida para fazer a vontade de Deus. Por isso que Jesus falou aquela palavra: por que vocês não fazem o que eu mando? Me chamam de Senhor e Senhor, mas não fazem o que eu mando, o que adianta? Gálatas 6,14 diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha o que o Paulo fala. Então ele crucificou o mundo para ele, a vida dele era toda dedicada às coisas de Deus. E às vezes a gente pode pensar, né, irmão, o amigo que está conosco na internet, mas como que eu vou dedicar a minha vida toda a Deus? Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer, eu tenho as minhas rotinas, mas tudo que eu fizer eu posso fazer consagrando a Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então não é talvez desculpa nossa, eu trabalho no meio de um monte de gente ímpia, então eu preciso também ficar no meio deles lá, fazer o que eles fazem. Aí eu não estou sendo luz, eu não estou recebendo a luz de Cristo, como nós cantamos também. Deixe a luz do céu entrar. Essa luz é Jesus. Quando Ele entra verdadeiramente na nossa vida, nós fazemos a diferença, irmão. Não que nós somos melhores do que ninguém, mas lá no meu trabalho, na questão lá de todas aquelas coisas erradas que eu praticava antes, e eu posso dizer, irmãos, que eu fiz isso muitas vezes. Quando eu trabalhava na Votorantim, eu ainda não era cristão, eu praticava de todas as coisas que eles faziam lá. Bebedeira, saía para as coisas erradas, a festa de fim de ano era uma bagunça só, dentro lá do próprio trabalho era piadas e mais piadas, brincadeiras, mas enfim, tantas coisas que eu tenho certeza que desagradavam o coração de Deus, porque depois eu fiquei conhecendo a verdade. E para a glória de Deus, para o mérito do Senhor, depois que eu me converti, eu deixei essas coisas, mesmo lá no meu trabalho, porque eu estava lá fazendo o meu trabalho, mas os próprios colegas de trabalho já não me chamavam mais para aquelas bebedeiras, não chamavam mais o botequim no final do expediente. Foi até engraçado, um colega meu que era muito amigo do botequim, toda sexta-feira a gente ia para o botequim e ficava até meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. Aí quando eu me converti, ele conhecia um pouquinho a palavra, né? Mas o coração duro ainda, ele falou: agora eu perdi meu companheiro de copo, né? Falei: perdeu mesmo. Graças a Deus por isso. Espero que um dia você também. Mas ainda não, até hoje ainda continua tomando umas coisinhas lá. Mas é isso, irmão, nós precisamos vencer as nossas concupiscências. Se nós queremos viver uma pureza de vida, uma vida dedicada ao Senhor, uma vida nos preparando para estarmos com o Senhor, precisamos deixar essas coisas de lado. E aí vem a segunda orientação de Pedro para nós, irmãos: mudança de prioridade. Nos versículos 3 e 4, ele diz o seguinte: você que está chegando aí agora, 1 Pedro, capítulo 4, versículos 3 e 4, diz assim: porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscência, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correres com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Então a segunda orientação de Pedro para nós aqui nesse texto, irmãos, é que nós precisamos mudar as nossas prioridades. Aquilo que era prioritário para mim naquele tempo, que era na sexta-feira, era lei. Saía do trabalho, ia para o botequim e ficava lá. E do botequim às vezes andava para outros campos errados também. E depois que eu conheci a Cristo, eu mudei a minha prioridade. Eu saía sexta-feira do trabalho, e olha que eu vivi bastante tempo ainda, que eu me converti em 2009, meus irmãos, eu saí do meu trabalho em 2017. Então são 8 anos que eu ainda vivi lá dentro, testemunhando da fé em Cristo. Às vezes eu era chamado para dar uma palavra, alguma reunião que tinha lá. As pessoas respeitavam, eu via que as pessoas respeitavam a minha fé. Às vezes algumas brincadeiras que nós fazíamos antes, naquele tempo eles não faziam mais.
Então é mudança de prioridade. A partir de hoje eu não quero mais aquilo que eu fazia antes, porque eu sei que eu aprendi da palavra do Senhor, porque antes eu não conhecia a palavra de Deus. E aqui Pedro nos ensina, meus irmãos, que vivendo para Cristo, nossas prioridades precisam ser outras, diferentes daquelas que vivíamos antes. E ele lista aqui várias coisas, irmãos, que nós talvez praticávamos todas ou algumas dessas aqui. Quando ele fala aqui, de soluções, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando. Primeiro, de soluções. O que é de soluções? No grego temos uma palavra que indica licenciosidade, deboche, sensualidade, palavra usada para indicar vários excessos ou perversões sexuais. Então, quando nós ouvimos a Bíblia falar de soluções, irmãos, que no grego epitomia, que fala essa palavra, licenciosidade, deboche, sensualidade, e indica excesso de perversões sexuais. Tudo isso são soluções que talvez nós vivíamos antes de conhecer a Cristo. Dando voz, como Pedro diz aqui, aos gentios. No tempo passado, vocês faziam a vontade dos gentios. Pedro sabia o que estava falando. Ele estava falando para aquele povo lá e fala para nós hoje. E quando ele fala concupiscência, no grego o termo, desculpa irmãos, epitomia é concupiscência, que significa palavra comum a todas as formas de desejo desenfreado pelo que é proibido, ambição, soberba, pecado muito ligado ao impulso sexual. Então, sempre que nós ouvimos também concupiscência, é aquele desejo desenfreado de praticar o que é errado. Como nós, seres humanos, gostamos de praticar o que é errado, né? Às vezes nós sabemos, mesmo sem ser na parte espiritual, mesmo sem ser da Bíblia, quando nós sabemos que uma coisa é errada, aquilo é que dá vontade de fazer. É incrível isso, né? E essa palavra é isso, irmão. Principalmente quando nós lemos aqui, ligada ao impulso sexual. Quando ele fala borracheiras, irmãos, ele está falando também sobre bebedeiras, embriaguez, farras, ou seja, cair na borracheira. Tá? Eles caíram na borracheira, caíram na farra, na bebedeira, fizeram tudo aquilo que, como nós imaginamos, que teve aqui ontem à noite. O pessoal, ele caiu na borracheira. Glutonaria, a palavra grega komoi, refere-se a uma busca desenfreada pelo prazer, seja em relação à comida ou a qualquer prazer. A palavra também pode ser traduzida por orgias, comemorações em excessos, folias, farras. Então Pedro estava falando tudo isso para aquele povo lá, vocês que continuam, que antes vocês faziam isso, fazendo a vontade dos gentios, hoje vocês não podem fazer mais. Mudem as suas prioridades, porque senão vocês não vão estar obedecendo à vontade de Deus. Bebedices, do grego potos, significa realmente bebedice, festa de bebedeira. Aquela bebedeira que acaba virando orgias, comemorações de excessos, folias, farras, tudo aquilo que abomina o coração, que Deus abomina, melhor dizendo, entristece o coração de Deus. E abomináveis idolatrias, é tudo aquilo que colocamos acima de Deus. Tudo, irmãos, tudo que nós colocamos acima de Deus, nós estamos idolatrando aquela coisa. Se os irmãos pularem umas páginas aí, meus irmãos, Paulo também falou, Pedro fala aqui, né, e Paulo também falou lá em Gálatas, se você pular umas páginas, aliás, voltar umas páginas, Gálatas capítulo 5, a partir do 19, olha o que Paulo também fala sobre isso, irmãos. Gálatas, capítulo 5, de 19 a 21. Gálatas 19 a 21 diz assim,
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está aí a orientação de Paulo, irmãos. Paulo ainda vai mais forte do que Pedro. Ele fala: vocês continuam praticando isso que antes vocês praticavam, mas se vocês ainda continuam praticando qualquer uma dessas coisas, não herdarão o reino de Deus. Então, meus amados irmãos, amigos, queridos, você que está aí acompanhando conosco, veja se você ainda está praticando alguma coisa dessa: idolatria, feitiçaria, porfias, emulações, iras, pelejas, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a essas. Você não herdará o reino de Deus se você não se converter e se você não mudar a sua prioridade de vida. Se você não colocar Jesus como centro da sua vida, se você não viver segundo a vontade de Deus, deixar realmente essas coisas de lado, a palavra é bem clara: você não herdará o reino de Deus. E para finalizar esse ponto aqui, irmãos, mudança de prioridade, nós observamos que Pedro também, agora voltando lá em Pedro, ele fala também no versículo 4, irmãos: e acham estranho não correres com ele no mesmo desenfreamento de solução, blasfemando de vós. O que isso quer dizer, irmão? Pedro estava mostrando para aquele povo que quando nós deixamos essas coisas de lado, coisas que nós praticávamos antes, as pessoas podem blasfemar de você, podem te criticar, podem querer te humilhar, fazer gracinha com você, pode querer te jogar para baixo. Agora virou crente, virou bobão. A gente ouve isso, né? Eu mesmo falava, irmãos, quando eu estava nessas coisas erradas aqui, não todas, graças a Deus, mas em algumas delas, eu falava: eu, crente, é ruim, estou correndo desse povo. Então, as pessoas não conhecem. Então, a gente blasfema, fala errado das pessoas, esconde das pessoas, as pessoas batem na sua porta, lá você finge que não está em casa, não atende. Talvez um parente seu que se converteu, não quer falar de Jesus para você, você já acha aquele parente ruim, bobo, você foge dele, você faz as coisas e não convida mais a participar com você. Isso tudo acontece com aqueles que realmente deixam essas coisas de lado. E nós precisamos deixar, irmãos. Para vivermos segundo a vontade de Deus, nós vamos ter que viver com isso. Pessoas que talvez nós gostamos muito no primeiro momento, talvez vai se distanciar de nós. Mas não podemos desistir, irmãos. Porque lá na frente, essa pessoa vai te agradecer por nós não termos desistido. Como temos vários testemunhos falando sobre isso. E para finalizar, meus amados irmãos, a terceira orientação de Pedro, primeiro nós vimos até aqui, né, meus irmãos, para vivermos uma vida de pureza, sem misturas. Por isso que eu pedi para vocês guardarem lá o significado: sem misturas, sem impureza. Porque não adianta eu tentar viver uma vida com Deus e viver uma vida impura ao mesmo tempo. 50% eu estou com Deus e 50% eu estou no mundo. Não podemos misturar. Uma vida de pureza de Deus, não há mistura, irmãos. Ou é 100% Deus, ou não é nada com Deus. Não podemos ficar divididos. Lembra lá em Apocalipse que João fala: se você não é quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te. Então assim, ou você é frio ou você é quente. Você ficar no meio termo também não adianta nada. Deus vai te vomitar do mesmo jeito. Lá no grande dia nós vamos ouvir a mesma coisa. Então é sem mistura, uma vida pura, buscando cada dia mais o projeto original de Deus. Então nós vimos até aqui: viver segundo a vontade de Deus e mudar nossas prioridades. E com isso, meus irmãos, nos versículos 5 e 6, Pedro fala o quê? Os quais hão de dar conta aos que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Quem?
Todas essas pessoas que praticam essas coisas vão dar conta, como todos nós, mas essas pessoas vão dar conta também, meus irmãos. Se todos crescem verdadeiramente em Cristo, meus irmãos, soubessem que irão prestar conta daquilo que fazem aqui, eu creio que muitas pessoas se converteriam. Porque Pedro fala bem claro, e os quais, ou seja, todas essas pessoas que praticam essas coisas aqui, hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Jesus vai julgar todas as pessoas. Todos nós estaremos diante do grande trono de Deus. E nós daremos conta daquilo que nós estamos fazendo. Você pregava, você era isso, você era aquilo, você fazia isso. Mas e aquelas outras coisinhas escondidas que você fazia lá também? Deus vai nos cobrar isso, irmãos. E talvez por um pequeno detalhe nosso nessa vida, que a gente acha que é importante para nós, vai nos fazer tirar da presença do Senhor. Todos estaremos diante do grande juízo de Deus. Os leitores de Pedro precisavam ser lembrados que todos seriam julgados. O juízo de Deus se aplica a ambos, os que ainda estão vivos e os que já morreram. Todos estaremos diante do trono de Deus. Ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, depois disso vem o juízo. Assim será com todos, os que já morreram, os que estamos vivos e aqueles que ainda virão. Todos, e Pedro estava lembrando aquele povo, vocês que antes praticavam isso, não continuem praticando, porque vocês hão de dar conta a quem está preparado para julgar os vivos e os mortos, ou seja, Jesus Cristo. Ninguém, meus irmãos, terá desculpas ou motivos para justificar sua incredulidade. Desde que o Messias de Deus veio ao mundo para redimir a sua igreja, o Evangelho tem sido pregado a todas as nações da terra para dar oportunidade a todos os homens de aceitarem o plano de salvação. Desde a vinda de Jesus, meus irmãos, que todos têm tido a oportunidade. E aqueles que achamos que ainda não ouviram falar de Cristo, se eu não me engano, nós falamos disso hoje de manhã. A internet hoje está alcançando. Não é à toa que a internet hoje é uma coisa mundial, irmãos. Ela atinge cada local distante deste mundo, deste planeta, dessa cidade, desse país. Então as pessoas não terão desculpa naquele grande dia. Mas eu nunca ouvi falar de Jesus. Eu digo sim. Eu sei que você ouviu. Mas aí a gente pode perguntar, mas e antes de Jesus? Aquelas pessoas que viveram antes de Jesus? Antes da vinda do Messias, houve a lei, meus irmãos. A lei de Moisés para Israel. Antes da lei, tinha a criação do mundo. As pessoas viam lá o mundo criado por um Deus Todo-Poderoso. E não haverá desculpa, porque a Bíblia diz isso para nós. Se vocês passarem um pouquinho aí agora, lá em Romanos, capítulo 1, nós já estamos quase finalizando, irmão. Romanos, capítulo 1, 19 e 20. Olha o que Paulo fala, irmãos, que não há desculpa para aquelas pessoas que falam que nunca ouviram falar de Deus, nunca ouviram falar de Jesus. Olha o que Paulo fala, capítulo 1, versículos 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então não haverá desculpa. Paulo está falando aqui que todas as coisas criadas por Deus, a natureza, o homem, os animais, tudo isso é a manifestação de Deus. E as pessoas que podem dizer que não creem em Deus, em Jesus, não será motivo para aquele grande dia, irmãos. Por isso, todos irão dar conta a Jesus. Todos, os vivos e os mortos. Então, meus amados irmãos,
Precisamos rever talvez alguns conceitos nossos. Precisamos buscar viver essa vida de pureza, buscar fazer a vontade do Senhor, mudar as nossas prioridades. Se ainda estamos praticando algumas coisas que é contrária à palavra do Senhor, nós precisamos mudar. Porque nós não herdaremos o reino de Deus se assim nós continuarmos fazendo. Não adianta eu falar que eu creio em Jesus, que eu prego Jesus, que eu vivo Jesus, mas se eu pratico ainda essas coisas, ou alguma delas. A palavra diz que você pecar um pecado, você é culpado de todos. Então não adianta a gente ter um pecadinho, que a gente acha um pecadinho, mas a maioria, 99%, eu não tenho pecado, mas eu tenho 1% pequenininho lá. Esse me faz ser culpado de todos. Então busquem, irmãos, busquemos viver nessa pureza de vida. Não vamos dar prioridade às coisas do mundo. Sim, não estou falando aqui para nós largarmos o nosso trabalho, o nosso emprego, as nossas famílias. Não é isso que a palavra ensina para nós. Mas é viver uma vida de Cristo aonde quer que nós andarmos. Testemunhar da luz de Cristo para as pessoas. Porque todos estaremos diante do Senhor. Palavra de Deus, é palavra do Senhor para nós, e isso não há como mudar, não tem como mudar. Não adianta a gente querer, como tem algumas pessoas aí querendo mudar a Bíblia para ajudar algumas pessoas. Não tem como, o cano fechou, está fechado. O que Deus precisava revelar para nós já está revelado, não pode acrescentar nenhum A, nenhum tio, nenhuma vírgula. Então, é palavra do Senhor, creia que irá acontecer. Se eu ou você ainda estamos praticando algumas coisas que não condiz com a palavra de Deus, naquele grande dia nós ouviremos do Senhor. E só para finalizar, irmãos, esse versículo 6 aí de Pedro, capítulo 4, é um dos versículos da Bíblia bem difícil, de difícil interpretação. Então há várias defesas para este texto aí. Eu queria só destacar um pouquinho aqui antes de nós terminarmos, porque nós estamos falando desse texto, é importante a gente falar um pouquinho sobre ele. Quando Pedro diz assim, porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Esse é um daqueles textos de difícil interpretação que a Bíblia tem. Vários teólogos divergem da interpretação desse texto. Alguns, irmãos, que defendem que entre a morte e a ressurreição de Cristo, ele foi pregar aos fiéis seguidores de Deus do Antigo Testamento. Então, alguns defendem essa tese quando ele fala que ele foi lá pregar aos mortos. Como Pedro diz aqui, por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos. Então tem uns que defendem que entre a morte de Cristo e a ressurreição dele, naquele intervalo ele foi lá pregar para aqueles mortos do Antigo Testamento, falar dele para aquelas pessoas. Isso é a defesa de umas pessoas. Tem alguns que dizem que o Espírito de Cristo estava sobre Noé quando este pregou aqueles que estavam presos pelo pecado e que agora estavam no Hades. Se a gente lê 1 Pedro 3, de 8 a 20, fala lá, quando Jesus foi pregar lá no Hades, foi pregar para aquelas pessoas. Então alguns defendem que Cristo foi lá pregar para aquelas pessoas, que o Espírito ele estava sobre Noé, pregando para aquelas pessoas que estavam no Hades, para que eles pudessem ainda ter tempo de se arrepender. Isso eu não creio, irmãos, porque a palavra de Deus é bem clara quando diz: ao homem está ordenado morrer uma vez, depois disso temos juízo. Não tem uma segunda chance, não tem uma prorrogação. Se eu não me converter agora, lá quando eu morrer, talvez eu estou lá no ar, lá Jesus vai lá pregar para mim, eu tenho condição de ser salvo, eu vou estar no purgatório. Não tem isso, irmão. É uma vez a nossa chance de se converter nessa vida. Acabou, não temos mais chance. Então essa defesa aqui, eu sinceramente não entendo que seja assim. Outros, que Cristo foi até o inferno para proclamar a sua vitória e a condenação final dos anjos caídos. Tem alguns que defendem também que Cristo foi lá, tipo assim, tirar uma onda com o pessoal que estava lá, os anjos caídos. Eu venci vocês, passei pela morte, agora vou ressuscitar, venci vocês. Também creio que não é isso. E também tem aqueles que dizem que Jesus foi e pregou aos mortos para que eles pudessem ter a oportunidade de se arrependerem.
Outra coisa também, não só na época de Noé, mas todos os mortos, dizem que naquele intervalo de morte e ressurreição de Cristo, Cristo foi lá pregar para ver se eles se arrependeriam ou não. E a gente sabe que não, né? Na parábola do Lázaro e do rico, Jesus fala bem claro, que estão lá, não pode ir até o Hades, e que tem no inferno não pode ir até o seio de Abraão. Não tem como fazer isso. Então eu creio, meus irmãos, que Pedro enfatizou esse versículo aqui, nesse contexto aqui, dizendo para nós que o julgamento ele será perfeitamente justo, porque tantos os vivos como os mortos ouviram das boas novas, porque elas existem desde a fundação do mundo. Eu creio que quando fala que Cristo foi pregar aos mortos, é uma simbologia dizendo que todos os que morreram conheceram das boas novas, mesmo através das leis de Moisés, mesmo antes das leis, através da criação do mundo feita por Deus, como nós lemos em Romanos, todos serão inexcusáveis diante do Senhor. Mas aqui é um texto daqueles textos que a gente não fecha a questão, né, irmãos? São textos bíblicos que nós fazemos as interpretações, mas que não podemos fechar. Eu creio nisso, que realmente Pedro estava voltando e mostrando para as pessoas que o julgamento de Deus será justo, tanto para os que já morreram, para os que nós que ainda estamos vivos. Todos serão julgados justamente por Jesus. Pastor, poderia ser também, tipo, aquelas pessoas que não ouviram falar de Jesus e morreram, ser julgados pelas obras. Errado, né, irmão? Porque a Bíblia é bem clara falando que não são pelas obras que somos salvos. Tipo assim, naquele tempo não tinha a pregação do Evangelho ainda, não tinha as pessoas boas e as pessoas más. Então as atitudes, bom, é uma vida. Mas se acontecesse isso, também do contrário ao que a palavra ensina, né? Porque ela fala bem claro que lá em Efésios 2, 8 e 9, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, não de obras. Então, mas são coisas que as pessoas vão falando, né? Nós até estudamos isso ontem, falando um pouquinho sobre isso. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Estamos finalizando o nosso culto. Mas o mais importante aqui, meus irmãos, alguns textos difíceis de interpretação da Bíblia, é bom para o nosso conhecimento, para nós entendermos a palavra do Senhor, mas que isso não venha tirar o foco principal, que é a nossa salvação em Cristo Jesus, que é a nossa vida em Cristo Jesus, que é a nossa eternidade com Cristo. Essa é a grande missão de Jesus quando Ele veio a este mundo, e é essa que deve ser a nossa missão também. Ter Jesus como nosso Senhor e Salvador, pela fé, praticar os ensinamentos da palavra do Senhor, para que possamos estar com Ele por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe para isso, irmãos. Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Como ela falou bastante ao meu coração, Deus, que ela possa também ter falado ao coração dos nossos irmãos, aqui do templo, os irmãos e amigos que estão conosco através da internet, aqueles que ainda irão ouvir essa mensagem, Pai, porque sabemos que há muitas pessoas que vêm depois, Deus, que o Senhor possa estar tocando nos nossos corações, que o Teu Santo Espírito venha mover os nossos corações, Deus, para que possamos viver uma vida de pureza diante do Senhor, Deus, obedecendo os Seus mandamentos, obedecendo a vontade do Senhor, nos livrando, Deus, daquilo que não agrada o coração do Senhor e que é pecado. E como Paulo diz, bem claro lá em Gálatas, Deus, essas pessoas que ainda praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Porque nós cremos, Deus, o Senhor ensina isso para nós, que no céu não entrará pecado. Porque se lá entrasse pecado, deixaria de ser céu, Pai. Deixaria de ser a morada do Senhor. Então nós cremos nessa verdade, Deus. Então eu peço para todos nós, Deus, ajude-nos a vencer todas as nossas dificuldades e que nós possamos continuar caminhando enquanto o Senhor permitir aqui neste mundo, fazendo a vontade do Senhor, mudando as nossas prioridades, estando preparados, Deus, para o grande dia que o Senhor irá julgar todas as nações, os vivos, os mortos, aqueles que ainda virão, estarão diante do trono do Senhor. E que nós possamos, Deus, todos nós que estamos aqui,
os nossos irmãos em casa, amigos, possamos ouvir naquele grande dia: vinde, bendito do meu Pai. Ajude-nos para isso, Deus, para que possamos herdar as mansões celestiais preparadas para todos aqueles que amam ao Senhor. E se algum irmão, Deus, algum amigo, neste momento, tomando a decisão por Jesus, contemple lá essa decisão, Pai, e que ele venha viver uma vida de pureza de agora então, Pai. De agora em diante, melhor dizendo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, e que assim possa ser, Pai. E finalizando esse culto, Deus, eu peço mais uma vez ao Senhor, Deus, reaviva essa obra, Pai. Mova o coração dos nossos irmãos. Por que não estar na casa do Senhor, Deus? Precisamos todos estar juntos aqui, como Cristo, como corpo de Cristo, Deus, um ajudando o outro, falando, ouvindo, proclamando a palavra do Senhor, cultuando o nome do Senhor, Deus. Abençoa, Pai, os nossos irmãos. Abençoe aquelas pessoas, amigos que já nos visitaram, Deus, e não têm tido ainda aquela frequência conosco. Aqueles irmãos, Pai, que estavam chegando na igreja antes da pandemia, que não retornaram também ainda, Pai. Toque lá no coração deles, Pai. Porque não há nada mais importante neste mundo do que estar na presença do Senhor, Deus. Ajude-nos para isso, Pai. É a oração que nós fazemos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Então estamos encerrados, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a vencer as nossas dificuldades, as nossas limitações. Vou colocar um hino aqui para nós ouvirmos. Faremos uma oração silenciosa, meus irmãos. Só um aviso, meus irmãos. Nós precisamos dar uma idinha lá em Barra Mansa essa semana. Então nós estaremos lá, se Deus permitir, ainda amanhã cedo. Quarta-feira, o irmão Ailton estará aqui cultuando a Deus. Os irmãos que puderem, esteja aqui junto para cultuar a Deus junto com o nosso irmão. Nós estaremos lá em Barra Mansa, mas cultuando também pela internet. A irmã Fernanda estará aqui para ajudar na transmissão do culto. Olhe por nós, irmãos. Nós sempre lembramos, né, que é uma viagem pequena, curta, mas é uma estrada. Iremos deparar com outros veículos. Às vezes, mesmo mais tranquilo na nossa mão, a gente observa que grandes acidentes acontecem. Então, Deus é que nos protege em todos os momentos. Então, vão em paz, que Deus abençoe. E a todos nós uma semana abençoada. E você na sua casa, que você também tenha uma semana abençoada, uma semana de paz. Viva para agradar a Jesus. Mude nas suas prioridades. Com certeza você viverá uma vida muito melhor. Não tenhamos dúvida disso. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Uma oração silenciosa, irmãos. Nós estamos encerrados. Oh